Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, este domingo, 31 de março, na Páscoa da Ressurreição do Senhor, a mensagem pascal e bênção Urbi et Orbi do Papa Francisco com a indulgência plenária. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará à sacada central da Basílica de São Pedro para este aguardado momento que se reveste de grande solenidade para transmitir sua mensagem pascal ao mundo inteiro. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, nossos amigos de língua portuguesa na África e no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Saudamos também as demais emissoras de televisão que se juntam a nós em Mundovisão. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, uma feliz e santa Páscoa do Senhor. O Santo Padre já presidiu esta manhã, concluída há pouco, a Santa Missa na Praça São Pedro, com mais de 30 mil fiéis e peregrinos oriundos de todas as partes do mundo. E a esta altura, já um número podemos assegurar maior do que o que nos foi indicado, portanto mais de 30 mil fiéis e peregrinos presentes, vez que ao longo da celebração o número foi aumentando e muitos chegaram para participar deste momento que se reveste de grande solenidade, como dissemos, o momento então da mensagem e bênção Urbi et Orbi do Papa Francisco. Vale destacar este é um momento, como dissemos, de grande solenidade que se dá apenas em duas ocasiões, por ocasião do Natal e por ocasião da Páscoa. O Santo Padre estará acompanhado do cardeal James Michael Harvey e do cardeal Lorenzo Baldisseri. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens, e já desde a celebração desta manhã também, com a Santa Missa, puderam ver uma Praça São Pedro transformada num grande tapete de flores. Os números são impressionantes, são mais de 21 mil bulbos que ligam a praça ao altar, 16.320 tulipanos e narcisos, 5.180 jacintos que formam um tapete colorido. E, é claro, prevalecem as cores, o amarelo e o branco, que são as cores que representam a cidade do Vaticano. A colocação desses arranjos florais é estudada detalhadamente para facilitar, então, também o desenvolvimento das celebrações. As grandes composições realizadas com 1.250 rosas cada, 600 crisântemos e 1.000 flores violáceas para estas composições. Portanto, as cores que embelezam com esta ornamentação festiva, então, expressando a alegria ao celebrarmos a Páscoa da ressurreição de nosso Salvador. Como dissemos, esta bênção Urbi et Orbi, ela contempla a indulgência plenária. Aproveitamos estes momentos que antecedem para explicar de que se trata. Primeiramente, o termo Urbi et Orbi significa a cidade de Roma e ao mundo, e tem este nome porque tal frase abria os discursos dos pontífices. Chama-se assim hoje esta bênção que é concedida nas duas maiores solenidades da Igreja, como dissemos, a Páscoa da Ressurreição e o nascimento do menino Jesus, portanto, a Páscoa e o Natal. Esta bênção, vale ressaltar, só pode ser concedida pelo Sumo Pontífice, o Papa, e é costume, nessas bênçãos, o Papa dirigir aos fiéis do mundo inteiro então a sua mensagem, como teremos daqui a pouco. O Santo Padre, do seu coração de pastor, lança o seu olhar para as várias realidades do mundo e em sua mensagem pascal contempla essas várias realidades, como sempre também com alguns apelos, como é de se esperar. Destacamos a bênção é concedida diretamente da sacada central da Basílica Vaticana, mais vezes enquadrada, aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo centro televisivo
podem ver. E um motivo particularmente importante da bênção, como destacamos, é que ela concede a indulgência plenária aos fiéis que se confessaram, comungaram, rezaram pelas intenções do Papa e não caíram em pecado mortal. Portanto, os fiéis que cumpriram aqueles preceitos estabelecidos como condição para a indulgência plenária, que se confessaram por ocasião da Páscoa, comungaram, rezaram pelas intenções do Santo Padre e nesse espaço de tempo não caíram em pecado mortal. Aproveitamos, portanto, esses momentos que antecedem a mensagem pascal do Santo Padre para trazer, então, esse esclarecimento de uma tradição tão antiga da Igreja Católica, que é esta bênção, a bênção Urbi et Orbi, Urbi et Orbi. O Santo Padre, ao assomar a sacada central da Basílica Vaticana, terá diante de si uma formação da Guarda Suíça Pontifícia e um batalhão de representação das Forças Armadas. Aproveitamos também para, antecipando aquilo que veremos em seguida, já para entendermos melhor, dizer que há duas bandas, a banda pontifícia e a banda dos carabineiros, que executam os hinos, iniciando então este momento que, como dissemos, se reveste de grande solenidade. A execução se dá trocando entre eles, ou seja, a banda dos carabineiros, que é uma banda italiana, executa o hino pontifício e a banda pontifícia executa o hino italiano. Lembramos que o hino italiano é chamado de Mameli, de autoria do poeta do Ressurgimento Goffredo Mameli, ele que nasceu em Gênova em 1827 e faleceu em Roma em 1849, que em novembro de 1848 escreveu o hino Fratelli d'Italia, Irmãos da Itália. E depois a sua composição foi musicada pelo mestre Novaro e se tornou desde 1946 o hino nacional da República Italiana. O hino oficial do Estado da Cidade do Vaticano, desde 1949, por disposição de Pio XII, é a Marcha Pontifícia, composta pelo célebre musicista francês Charles Gounod, que viveu de 1808 a 1893. Portanto, aproveitamos esses momentos que antecedem a mensagem do Papa e a bênção Urbi et Orbi para explicar, então, essa solenidade que teremos neste momento, então, da bênção e da mensagem Urbi et Orbi. Destacamos a presença no momento de 60 mil fiéis e peregrinos na Praça São Pedro, muitos deles provenientes de todas as partes do mundo. Como ressaltamos, são ocasiões especiais em que a cidade de Roma, que claro recebe fiéis e peregrinos ao longo de todo o ano, mas de modo particular por ocasião do Natal e por ocasião da Semana Santa, acorrem a Roma provenientes de várias partes do mundo, de todas as partes do mundo, para participar das celebrações com o Santo Padre. E desta feita, portanto, 30 mil fiéis e peregrinos presentes na praça para a missa esta manhã, com o número que foi aumentando com o passar do tempo. E agora temos a confirmação, então, da presença já de 60 mil fiéis e peregrinos. A Praça São Pedro, aqueles que nos acompanham tendo as imagens, pode ver hoje o tempo inicialmente parcialmente nublado, agora podemos dizer nublado, com a temperatura em torno de 18 graus centígrados. Com um pouco de vento, o que faz tudo somado uma percepção de uma temperatura agradável neste domingo, 31 de março, domingo da Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria que temos de celebrar a ressurreição de nosso Salvador. São Paulo nos lembra que se nós não acreditarmos na ressurreição, vã é a nossa fé. É a base, princípio, arquétipo da nossa fé cristã, de todos aqueles que professam a fé no Cristo ressuscitado.
Hoje ressoa na igreja o anúncio pascal: Cristo ressuscitou. Ele vive para além da morte, é o Senhor dos vivos e dos mortos. Na noite mais clara que o dia, a palavra onipotente de Deus, que criou os céus e a terra e formou o homem à sua imagem e semelhança, chama a uma vida imortal o homem novo, Jesus de Nazaré, filho de Deus e filho de Maria. Precedida da cruz, temos o Santo Padre, então, precedido da cruz, o Santo Padre que acaba de assomar ao balcão, a sacada central da Basílica Vaticana, para então este momento que se reveste de grande solenidade, a mensagem pascal e a bênção Urbi et Orbi. Acompanhemos primeiro, como anunciamos precedentemente, com a execução dos hinos. O hino pontifício e depois o hino italiano. Acompanhemos. Portanto, as notas do hino pontifício e agora as notas do hino de Mameli, o hino italiano. Acompanhemos a mensagem do Papa Francisco para esta ocasião, após as manobras e gestos militares que caracterizam este momento solene. Momento das honras militares que precedem a mensagem do Santo Padre e a bênção Urbi et Orbi. Cari fratelli e sorelle, Acompanhemos. Queridos irmãos e irmãs, Feliz Páscoa. Hoje ressoa em todo o mundo o anúncio que partiu de Jerusalém há 2000 anos. Jesus de Nazaré, o crucificado, ressuscitou. A igreja revive o espanto das mulheres que foram ao sepulcro na madrugada do primo dia da semana. O túmulo que Jesus tinha sido fechado com uma pedra grande, e assim, ainda hoje, pedras pesadas, demasiadamente pesadas, fecham as esperanças da humanidade. A pedra da guerra, a pedra das crises humanitárias, a pedra das violações dos direitos humanos, a pedra do tráfico de pessoas e outras ainda. Nós também, como as mulheres discípulas de Jesus, perguntamos-nos uns aos outros: quem irá remover estas pedras para nós? E eis a sua descoberta na manhã de Páscoa. A pedra, aquela pedra grande, já havia sido removida. O espanto das mulheres é o nosso espanto. O túmulo de Jesus está aberto e vazio. É aqui que tudo começa. Através desse túmulo vazio, passa o nosso caminho. O caminho que nenhum de nós, mas somente Deus, poderia abrir. O caminho da vida em meio à morte. O caminho da paz em meio à guerra. O caminho da reconciliação em meio ao ódio. O caminho da fraternidade em meio à inimizade. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo ressuscitou e somente Ele é capaz de remover as pedras que fecham o caminho para a vida.
Ele mesmo, o vivente, é o caminho da vida, da paz, da reconciliação, da fraternidade. Ele nos abre a passagem, algo humanamente impossível, porque somente Ele tira o pecado do mundo e perdoa os nossos pecados. E sem o perdão de Deus, essa pedra não pode ser movida. Sem o perdão dos pecados, não se consegue sair dos fechamentos, dos preconceitos, das suspeitas mútuas e das presunções que sempre levam a absolver a si mesmo e acusar os outros. Somente o Cristo ressuscitado, ao dar-nos o perdão dos pecados, abre o caminho para um mundo renovado. Somente Ele nos abre as portas da vida, aquelas portas que fechamos continuamente com as guerras que se alastram pelo caminho, pelo mundo. Hoje, voltamos nosso olhar, em primeiro lugar, para a cidade santa de Jerusalém, testemunha do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e para todas as comunidades cristãs da Terra Santa. Meu pensamento se dirige sobretudo às vítimas dos muitos conflitos em andamento no mundo, a começar pelos que ocorrem em Israel e Palestina e na Ucrânia. Que o Cristo ressuscitado abra um caminho de paz para as populações atormentadas dessas regiões. Ao mesmo tempo, convido a que sejam respeitados os princípios do direito internacional. Espero que haja uma troca geral de todos os prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia, todos por todos. Além disso, faço novamente um apelo Além disso, faço novamente um apelo para que seja garantido o acesso de ajuda humanitária a Gaza. E insisto, uma vez mais, na pronta libertação dos reféns sequestrados em 7 de outubro e um cessar-fogo imediato na faixa. Não permitamos que as hostilidades em andamento continuem a afetar seriamente a população civil, já exausta, especialmente as crianças. Quanto sofrimento vemos nos olhos das crianças. Esqueceram de sorrir naquela terra de guerra. Com o seu olhar, nos perguntam, por quê? Por que tanta morte? Por que tanta destruição? A guerra é sempre um absurdo. A guerra é sempre uma derrota. Não permitamos que eventos de guerra cada vez mais fortes soprem sobre a Europa e o Mediterrâneo. Não nos rendamos à lógica das armas e do rearmamento. A paz nunca é construída com as armas, mas estendendo nossas mãos e abrindo os corações. Irmãos e irmãs, não esqueçamos da Síria, que vem sofrendo as consequências de uma guerra longa e devastadora há 13 anos. Tantos mortos, pessoas desaparecidas, tanta pobreza e destruição estão esperando por respostas de todos, inclusive da comunidade internacional. Meu olhar hoje se dirige de modo especial ao Líbano, que há muito tempo vem sendo afetado por um bloqueio institucional e por uma profunda crise econômica e social, agora agravada pelas hostilidades na fronteira com Israel. Que o Senhor ressuscitado conforte o amado povo libanês e sustente todo o país em sua vocação de ser uma terra de encontro, coexistência e pluralismo.
Dirijo um pensamento especial à região dos Balcãs Ocidentais, onde estão sendo dados passos significativos para a integração do projeto europeu. Que as diferenças étnicas, culturais e confessionais não sejam uma causa de divisão, mas se tornem uma fonte de enriquecimento para toda a Europa e para o mundo inteiro. Da mesma forma, encorajo as conversações entre a Armênia e o Azerbaijão para que, com o apoio da comunidade internacional, se possa continuar o diálogo, ajudar os deslocados, respeitar os locais de culto das diferentes denominações religiosas e chegar a um acordo de paz definitivo o mais rápido possível. Um acordo de paz que seja definitivo. Que o Cristo ressuscitado abra um caminho de esperança às pessoas que, em outras partes do mundo, sofrem com a violência, os conflitos, a insegurança alimentar e os efeitos das mudanças climáticas. Conceda conforto às vítimas de todas as formas de terrorismo. Oremos pelos que perderam suas vidas e imploremos arrependimento e conversão para os autores de tais crimes. Que o Senhor ressuscitado ajude o povo haitiano para que a violência que derrama sangue e dilacera o país possa cessar o mais rápido possível e que se possa progredir no caminho da democracia e da fraternidade. Que ele dê conforto aos Rohingyas, afligidos por uma grave crise humanitária, e abra o caminho da reconciliação em Mianmar, dilacerado por anos de conflito interno, a fim de que toda lógica de violência seja definitivamente abandonada. Que ele abra caminhos de paz no continente africano, especialmente para as populações provadas no Sudão e em toda a região do Sahel, no Chifre da África, na região do Kivu, na República Democrática do Congo e na província de Cabo Delgado, em Moçambique, e ponha fim à prolongada situação de seca que afeta vastas áreas e causa fome e penúria. Que o ressuscitado faça resplandecer a sua luz sobre os migrantes que estão passando por dificuldades econômicas, oferecendo-lhes conforto e esperança em seus momentos de necessidade. Que Cristo guie todas as pessoas de boa vontade a se unirem em solidariedade para enfrentarem juntas os muitos desafios que as famílias mais pobres enfrentam em sua busca por uma vida melhor e pela felicidade. Neste dia em que celebramos a vida que nos foi dada na ressurreição do Filho, lembremos-nos do amor infinito de Deus por cada um de nós. Um amor que supera todos os limites e todas as fraquezas. No entanto, quão frequentemente a preciosa dádiva da vida é desprezada. Quantas crianças não conseguem sequer vir à luz? Quantas morrem de fome, ou são privadas de cuidados essenciais, ou são vítimas de abuso e violência? Quantas vidas são mercantilizadas pelo crescente comércio de seres humanos? Irmãos e irmãs, no dia em que Cristo nos libertou da escravidão da morte, exorto aqueles com responsabilidade política a não pouparem esforços no combate ao flagelo do tráfico humano, trabalhando incansavelmente para desmantelar suas redes de exploração e trazer liberdade àqueles que são suas vítimas. Que o Senhor console suas famílias, especialmente aquelas que aguardam ansiosamente notícias de seus entes queridos, assegurando-lhes conforto e esperança.
Que a luz da ressurreição ilumine nossas mentes e converta nossos corações, conscientizando-nos do valor de toda a vida humana, que deve ser acolhida, protegida e amada. Feliz Páscoa a todos! Com esta felicitação, o Santo Padre conclui a sua mensagem pascal. Agora o cardeal James Harvey anuncia: o Santo Padre Francisco concede a todos os fiéis presentes e àqueles que recebem sua bênção por meio do rádio, da televisão e das novas tecnologias de comunicação, concede a indulgência plenária na forma estabelecida pela Igreja. Oremos a Deus Todo-Poderoso para que conserve longamente o Papa à frente da Igreja e conceda paz e unidade à Igreja no mundo inteiro. Preparemos-nos, portanto, para receber a bênção do Santo Padre Urbi et Orbi, à cidade de Roma e ao mundo. Que os santos apóstolos Pedro e Paulo, em cujo poder e autoridade confiamos, intercedam por nós junto ao Senhor. Amém. Que por meio das orações e dos méritos da bem-aventurada Sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de São João Batista, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de todos os santos, Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia de vós e, após ter perdoado os vossos pecados, Jesus Cristo vos conduza à vida eterna. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso e Misericordioso vos conceda indulgência, absolvição e remissão de todos os vossos pecados, um tempo para uma verdadeira e frutuosa penitência, sempre com o coração contrito e a bênção da vida, a graça e a consolação do Espírito Santo e a perseverança final nas boas obras. Amém. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Santo Padre acaba de conceder a bênção Urbi et Orbi à cidade de Roma e ao mundo, bênção esta que, como foi anunciada, concede a indulgência plenária anunciada pelo cardeal Michael Harvey, a concessão da indulgência plenária. Santo Padre se detém ainda saudando os fiéis e peregrinos, 60 mil presentes na Praça São Pedro. E antes de deixar a sacada central da Basílica Vaticana, temos mais uma vez a execução dos hinos, como havíamos ressaltado precedentemente, a formação da Guarda Suíça Pontifícia e a representação da Banda dos Carabineiros. Portanto, as duas bandas, a Banda da Guarda Suíça Pontifícia e a Banda dos Carabineiros, que executam notas do hino pontifício e do hino italiano, trocando entre eles a execução. Isto é, os carabineiros que executam notas do hino pontifício e a Guarda Suíça Pontifícia que executa notas do hino italiano.
Ressaltamos o hino oficial do Estado da Cidade do Vaticano, é tal desde 1949, por disposição de Pio XII. É a marcha pontifícia composta pelo célebre musicista francês Charles Gounod, que viveu de 1808 a 1893. Antes de retirar-se, o Santo Padre faz um último aceno para os fiéis e peregrinos presentes na Praça São Pedro. Não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco, a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta. O Santo Padre ainda acena para os fiéis e peregrinos presentes na praça antes de retirar-se da sacada central. Mais uma vez, nosso muito obrigado a todos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, desejando a você uma feliz e santa Páscoa do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.